O painel de abertura do 4º Fórum de Cidadania Financeira objetiva promover o debate entre especialistas sobre a dificuldade e as oportunidades para a promoção da cidadania financeira do Brasil, a partir dos principais resultados apresentados no relatório de cidadania financeira. Estamos finalizando a montagem do palco para que, neste momento, possamos convidar para este painel, que tem como tema Desafios e Oportunidades da Cidadania Financeira do Brasil, a senhora Cristina Roriz, chefe de subunidade no Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil, que atuará como moderadora deste painel. Convidamos também os debatedores, o diretor do Instituto FEBRABAN de Educação, o senhor Fábio Moraes, a economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito, a senhora Marcela Ponce Kawati, e o senhor Lauro Gonzalez, professor do Departamento de Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Queremos lembrar que teremos um espaço para perguntas ao final deste painel. Nós queremos solicitar a todos que as perguntas sejam feitas por escrito e entregues às recepcionistas posicionadas nos corredores deste auditório. Colocamos desta forma uma maneira democrática e objetiva para que possamos selecionar e encaminhar as perguntas a esse dispositivo. Com a palavra, a moderadora desta sessão, a senhora Cristina Roriz. Alô? Bom dia a todos. Seguindo, muito obrigada pela presença, pela participação, porque realmente a gente, no Banco Central, valoriza essa discussão e essa agenda conjunta, que eu sei que é muito importante para cada um de vocês que está aqui hoje. Então, meu primeiro papel é dar a resposta, espero que todos tenham votado, se tem alguma ideia de qual seria, então, de 0 a 100, o Índice de Cidadania Financeira do Brasil. O resultado da votação. Bem, então vejo que vocês têm uma boa noção do que realmente foi calculado e o resultado obtido, porque a grande maioria, votou entre 25 e 50, e, de fato, o resultado dessa nossa primeira tentativa de fazer um índice de cidadania financeira, o resultado do Brasil seria 41,5. Esse dado, se olhar assim, 41,5 de 100, pode parecer um pouco negativo. E, de fato, a gente sabe que, para promover a cidadania financeira no Brasil, a gente tem alguns desafios. Mas a vantagem, o lado positivo da gente ter um valor quantitativo é a gente poder olhar o detalhe desse dado. E, quando você olha, por exemplo, o que está mostrado neste gráfico aqui agora, mostrado, a gente vê a questão da desigualdade regional. Então, a gente vê que, embora Sudeste e Sul tenham valores bem mais altos no índice, promover a cidadania financeira nas regiões Norte e Nordeste ainda é um desafio muito importante. Então, agora eu passo aqui. E a gente pode olhar ainda, eu queria, inclusive, ressaltar que a metodologia de cálculo e os dados que foram utilizados, eles são detalhados no relatório de cidadania financeira, que foi lançado, a gente tem um banner e já está acessível para quem quiser consultar. Convido a todos para fazer a leitura do texto. E aí você pode ainda aprofundar nessas análises. Então, o índice de cidadania financeira, ele hoje é composto pela ponderação do índice de inclusão financeira e o índice de educação financeira. Então, uma outra coisa que a gente pode observar é que o índice de inclusão financeira ele é consideravelmente mais alto do que o índice de educação financeira. Isso faz sentido com a análise que a gente faz e com as apresentações aqui do diretor e do Luiz, que a gente já avançou muito, na questão da inclusão. Então, a gente tem uma cobertura de ponto de atendimento muito ampla no Brasil. Voltou o índice aqui. Temos, então, uma cobertura em cada município. A gente sabe que o Brasil tem um avanço importante em questão de posse de contas,
Dados como esse mostram que a questão da inclusão, embora ainda seja um desafio, especialmente no Norte e no Nordeste, a gente avançou bastante nessa direção. Com relação à educação financeira, que, como foi mostrado pelo Luiz, inclui a questão da inadimplência, do endividamento, da poupança, a gente sabe que o desafio aí é um pouco maior. E eu acho que promover essa cidadania conscientizada da importância da poupança, melhorar as condições de crédito, está na agenda de boa parte das pessoas que estão aqui. E esse é um pouco o debate que a gente quer conduzir. Então, considerando essas características, considerando as questões regionais, a gente pode avançar na oferta de serviços financeiros cada vez mais adequado para as diferentes características, diferentes parcelas da população. E, para contribuir nesse debate, eu tenho aqui os meus colegas, que eu quero agradecer a presença, que vão trazer um pouco da experiência, porque uma coisa importante que a gente ressalta aqui é a questão da gente aliar dados, como o Luiz bem colocou, a experiências, a lições que a gente pode tirar de outros países, para a gente construir uma visão e caminhos para esse resultado. Então, aqui, iniciando o nosso painel, eu vou trazer alguns dados do relatório de cidadania financeira para a gente poder debater. Agora, aqui. Então, o que o relatório a gente viu, por exemplo, em termos de transação? A gente sabe que hoje 66% das transações são realizadas por canais remotos. E a gente observa, inclusive, a tendência de queda nos pontos de atendimento em todas as regiões. Então, como o Luiz colocou, das justificativas para isso pode ser a questão da tecnologia, do avanço das transações digitais. E aí o que eu queria trazer, e ver aqui a experiência do professor Lauro, até colocando um pouco só do currículo de cada um, o Lauro é professor do Departamento de Finanças da FGV e coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças da FGV também. Está lançando agora, não é, Lauro, um livro para justamente falar, que tem o título O Brasil mudou mais do que a gente pensa, e um olhar específico para as classes C, D e E. Né, Laura? Então, com base nessa sua experiência, queria que você falasse para a gente um pouco de como você vê esse avanço dos canais digitais. E uma coisa importante que a gente traz aqui é que o uso da internet não é homogêneo no país. Então, tem áreas rurais, tem a questão da população de mais idade. Então, como é que a gente pode usar esses meios digitais e a tecnologia para promover a inclusão financeira, sem esquecer desses grupos mais vulneráveis? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu já vim esse é o 8º ou 10º evento, mais ou menos, que eu venho do Banco Central. Se chamava Seminário, Fórum de Microcrédito lá atrás, né, e agora Cidadania Financeira. É sempre muito construtivo estar aqui e participar dessas discussões. Eu acho que essa questão dos canais digitais, ela é inevitável, né? Eu colocaria assim 2 razões, pensando do ponto de vista econômico, pelo lado da oferta e da demanda. Pelo lado da oferta, existe uma questão bastante óbvia ligada a custos. A expansão forte, que inclusive os números do relatório mostram isso, ela ocorre também via esse tipo de canal, ela ocorre sobretudo através desses canais, e, aliás, diga-se de passagem, ela já vem ocorrendo através desses canais há bastante tempo. Então, não tem nenhuma novidade, isso começa já lá atrás com modelos, por exemplo, como os correspondentes bancários, ou canais alternativos às agências, digamos assim. Então, tem um lado de custo que me parece bastante óbvio pelo lado da oferta, bastante esperado. Claro que tem também, talvez aí a gente pudesse colocar ainda do lado da oferta, o fato da tecnologia hoje ser muito mais barata e muito mais acessível. Portanto, quando acoplada aos serviços financeiros, essa tecnologia, que antes era muito diferente do ponto de vista de valor, de custo, hoje é menor. E, pelo lado da demanda, as pessoas estão utilizando muito mais essas tecnologias. A apresentação que foi feita anteriormente, a primeira, mostra bastante isso, independente das classes sociais. Esse acesso às novas tecnologias ele é bastante intenso.
já que você até falou do livro, né, de fato, é um dos capítulos desse livro que vários autores escreveram, que eu sou um dos organizadores, um dos capítulos trata justamente de digitalização, especificamente com um olhar para as classes CDE. E aí, o que eu acho interessante é que o acesso, os números mostram que o acesso aumentou significativamente. Tem até um paralelo aqui com a própria inclusão financeira, que tem as dimensões acesso, uso e qualidade. Agora, estudos recentes têm mostrado de maneira muito interessante como o uso desses canais, sobretudo para serviços financeiros, aí tem uma influência bastante interessante da renda. Então, o acesso é praticamente universal, mas o uso é necessário haver alguns avanços. Deixa eu dar um exemplo específico para vocês. Muito claramente, as pessoas que acessam os canais através do celular, a finalidade de acesso está muito ainda distante dos serviços financeiros, comparado com quem acessa o canal através do computador. Então, o mecanismo pelo qual o acesso é feito parece que tem uma influência bastante interessante sobre os nossos objetivos aqui de inclusão. E isso é uma coisa que é bastante interessante. Por exemplo, estudos mostram que jovens em diferentes países, jovens independentes da classe social, eles ficam o mesmo número de horas conectados. Mas quem está conectado via celular, e, sobretudo, a população de mais baixa renda se conecta via celular, a utilização desses meios está muito mais ligada a jogos e a lazer do que, por exemplo, a serviços financeiros. Então, esse é um desafio bastante interessante, maior ainda para aqueles, já estou terminando, para aqueles que já nasceram, ou para aqueles, na verdade, que são chamados nativos do celular, aqueles que passaram a ter acesso a esses mecanismos exclusivamente através do celular, porque não tinham computador em casa anteriormente e agora têm o celular. Então, para esse problema é mais intenso ainda. Aí tem, novamente, um corte de renda muito forte, porque, tipicamente, as classes mais altas já tinham acesso a computador em casa, enquanto as classes mais baixas não tinham. Então, os canais estão aí para ficar. Agora, quão inclusivo eles vão ser, nós temos que focar novamente na dimensão uso. O acesso avançou significativamente nos últimos anos. Quando ele falou da dimensão do uso dos canais, eu fiquei pensando na qualidade desse uso, né? Quando a gente fala de inclusão financeira, é o primeiro passo para aquele consumidor entrar no mundo digital. Estou falando agora especificamente, né, das transações remotas. O primeiro passo para ele entrar no mundo digital. Então, será que ele entra... Uma vez eu vi uma pesquisa de um outro instituto que, na maioria dos casos, nas classes C, D e E, o digital era usado para olhar o saldo, e aquilo bastava, mas ele não aproveitava o que aquele canal trazia para ele. Ele ainda tinha a sensação de que ele precisava ir num posto bancário e pagar a conta. Parece que a conta só cai quando tem, de fato, aquele comprovante. Enfim, é importante esse primeiro passo, mas acho importante também puxar para que essa qualidade seja melhorada cada vez mais, né? Posso só comentar? Eu costumo dizer que precisa preciso conciliar DNAs, porque nós estamos. Eu me lembro de fóruns antigos onde a comunidade em peso que estava presente era do mundo do microcrédito, e muito claramente a inclusão financeira e a cidadania financeira é algo mais amplo, e essa agenda se expandiu em vários lugares com toda razão. Ao se expandir, e esses canais são a prova disso, novos atores que não estão tradicionalmente ligados à inclusão passaram a fazer parte, inclusive as fintechs. Hoje, acho que a gente vai eventualmente falar desses novos atores. Só que não necessariamente essas instituições têm o DNA de inclusão, eles têm um DNA de negócio que faltava, muitas vezes, àqueles que tinham anteriormente o DNA da inclusão. Então, é preciso conciliar DNAs para que esses canais sejam, de fato, inclusivos. Bem, são muitos tópicos a serem abordados, então a gente vai seguindo nas perguntas. Se ficar algum ponto que alguém queira ressaltar, um comentário, um dado, encaminhe as perguntas que a gente complementa, vai ter um tempinho para isso no final.
Mas um outro ponto que é interessante a gente abordar, ainda na questão do acesso, é a questão do acesso ao crédito, como foi colocado aqui pelo AFIF, e todos nós sabemos que é uma agenda importante. Então, se por um lado a gente tem um dado positivo, que é 44% da população adulta tem algum tipo de crédito no sistema financeiro, isso inclui o cartão de crédito, que pode demonstrar uma expansão do acesso, a gente sabe que esse acesso entre as populações de diferentes níveis de renda ainda é muito grande. E que, especialmente para a população que ganha um salário mínimo, e mesmo aquelas de 2 a 3 salários mínimos, isso ainda é um desafio. Então, eu tenho aqui a presença da Marcela. A Marcela é economista-chefe no SPC e tem mais de 10 anos de experiência no setor financeiro, né, Marcela? Então, com base nas experiências do SPC, nas diversas pesquisas que vocês conduzem, o que você poderia dizer para a gente sobre essas possibilidades para, de fato, ampliar o acesso ao crédito para essa população de baixa renda, mas um crédito que seja sustentável, que permita que ele trabalhe bem essas condições? Bom dia. Já falei, eu comentei a pergunta do colega, mas não dei bom dia a todos. É sempre uma alegria quando a gente vê um fórum para discutir educação financeira, inclusão financeira, cidadania financeira tão cheio assim, né? A gente sai com, enfim, esperança de que isso cada vez vai ganhar mais importância e a gente, de fato, pode ter uma estrutura de concessão de crédito, de tomada de crédito diferente nos próximos anos. Eu trouxe aqui um dado, convido, inclusive, todo mundo a entrar no site do SPC Brasil. A gente faz muita pesquisa, né? A minha área lá é como se fosse um hub de pesquisa dentro do SPC Brasil para entender tendências de inadimplência. Começou para entender inadimplência, claro que é o nosso core business, mas depois também para entender tendências de consumo, de acesso ao crédito, porque a inadimplência tem aí um antecedente que explica, né, que acaba explicando essa variável e que é importante de ser estudado. E a gente tem um dado que também dá que 44% dos brasileiros tiveram acesso ao crédito em um período anterior à pesquisa. E aí, quando a gente olha esse número por classe social, nas classes A e B, esse número sobe para 75%, e nas demais classes ele cai para 35%, então, e com diferença estatística. Então, a gente vê também nos dados abertos por classe, dentro do que a gente faz lá, que existe, sim, essa diferença muito grande de quem tem algum tipo de crédito, carrega algum tipo de crédito. E aí a gente coloca não só crédito bancário, mas também o crédito de loja, que, inclusive, ganhou importância, né? Inclusive, tem uma importância muito alta quando a gente fala de Nordeste, Norte e Nordeste. No Norte, inclusive, tem um dado interessante de inadimplência. Quando a gente olha para o Brasil, metade da inadimplência, a contraparte é um banco. Quando a gente olha para Norte, a inadimplência para banco e para comércio é praticamente igual, gira ali entre 25% e 30%, né? Tem um pouco de oscilação, mas Norte e Nordeste a gente vê que o comércio tem um papel importante para a concessão de crédito. E aí a gente pergunta para as pessoas, né? Você tentou, pelo menos, ter um crédito e teve um crédito negado? E aí 15% disseram que sim. Dentre os que tentaram, tiveram crédito negado. E, de novo, a diferença estatística. 7% para a classe A e B e 18% para a C, D e E. E por que, né, na C, D e E? Por que você teve crédito negado, inadimplência e falta de comprovação de renda? E aí, quando a gente fala, você acha difícil ter acesso ao crédito? 48% das pessoas dizem que sim, sendo que 33%, esse número cai para 33% nas classes A e B e 52% nas classes C, D e E. Todos esses dados que eu trouxe para vocês de diferença de classes têm diferença estatística, né? Então, a gente vê que nas classes C, D e E você tem um problema de dificuldade de acesso ao crédito, né? O cara acha difícil conceder crédito, e tem uma questão anterior que não só a informalidade no emprego, né? Você tem um nível de informalidade muito grande, a dificuldade de comprovar renda, como também aquela renda muito baixa que acaba excluindo esse cara do sistema financeiro. E aí, essa exclusão do sistema financeiro, né, por conta de dificuldade de crédito, ela também tem a ver com a dificuldade de entendimento. A gente percebe que nas classes C, D e E existe quase que um medo de entrar no banco, né? Quanto mais a gente desce, mais tem esse medo. A dificuldade, será que eu estou entendendo o que eu estou fazendo? E aí, ou a pessoa simplesmente, eu estou falando de forma genérica, claro,
desiste e fala, bom, eu vou tomar esse primeiro crédito que me ofereceram, e aí provavelmente vai cair no cartão de crédito, cheque especial, naquele pior tipo de crédito, ou ele simplesmente se afasta disso e fala, não, eu não quero ter nada a ver com esse tipo de... Não quero nada a ver com o sistema financeiro, porque certamente eles vão me enganar, né? Que não é assim. A gente sabe que as regras estão colocadas, existem, enfim, normas para que essas regras de crédito sejam colocadas, mas o cara tem a dificuldade de entendimento, né? E aí, quando a gente fala, bom, dada toda essa dificuldade, como é que a gente faz esse acesso responsável? Primeira coisa é educação financeira. Ela não tem como a gente deixar isso de lado, né? Educação financeira na escola, educação financeira, a discussão que a gente está tendo aqui. Educação financeira também passa até por canais pouco tradicionais, né? Pode ser um bom canal de YouTube, pode ser um site bem feito, pode ser, enfim, qualquer tipo de informação que esse cara tenha, para que ele possa, de fato, aplicar. E aí, claro, tem essa segunda parte, que é ele conhece, mas será que ele vai aplicar o que ele conhece? E educação financeira passa também por educação básica. Se ele não tiver uma educação formal de matemática, o mínimo possível, ele também não vai conseguir ter esse acesso total à educação financeira, né? E tem uma questão importante, aí falando até um pouco de economia comportamental, você tem educação financeira que é importante, mas muitas vezes as pessoas, no momento da compra, acabam decidindo de forma não racional, vamos colocar assim. E aí tem uma iniciativa que já foi citada aqui hoje, que está parada no momento, que é o tal do cadastro positivo, né? O SPC Brasil, como um birô de crédito, advoga pelo cadastro positivo fortemente, porque a gente sabe que é uma forma do cara saber que ele, fazendo boas escolhas na questão das finanças, ele pode construir um currículo positivo e aquilo gera um loop positivo para a vida dele. Então, se o fato dele ficar endividado, nome sujo simplesmente, talvez não seja imperativo o suficiente para que ele mude a sua atitude, pensar num currículo positivo e que, mesmo que depois ele consiga se resolver, esse currículo, ter ficado em algum momento sem pagar, poderia ter tido uma coisa muito mais positiva se ele pagasse todas as contas no longo prazo. Isso pode ser muito importante. Então, também o cadastro positivo, acho que é o tal do empurrãozinho lá da economia comportamental, que poderia ajudar, de fato, muita gente. Não só a questão de baixar juros, porque a gente sabe que isso demora um pouco mais de tempo, mas para que o cara comece a entender que está todo mundo olhando cada passo que ele está dando, de forma positiva, né, para agregar as informações de que ele está pagando as contas. Bom, obrigada. Não sei, a gente está um pouco no tempo. Gostaria de complementar alguma coisa? Fábio, Bom dia. Complementando, eu acho que realmente investir em informação, em comunicação, em tecnologia, são maneiras de você conhecer melhor quem é esse consumidor e dessa forma, conseguir dar mais acesso ao crédito, principalmente ao consumidor de baixa renda. Então, sim, como o cadastro positivo foi dito, é uma ação fundamental. E o investimento que os bancos têm feito em ciência de dados, entender cada vez mais quem é o seu cliente, poder fazer as diversas amarrações. O varejo faz muito bem isso, né? O varejo, você liga para o vizinho da pessoa que quer comprar geladeira e o vizinho fala que conhece a pessoa. Então, esse tipo de comunicação mais efetiva são ações fundamentais para poder levar o crédito para linhas de crédito melhores até para esse consumidor de baixa renda. Então, eu concordo bastante com isso. Só muito rapidamente, eu acho que muito interessante a fala da Marcela, e eu complementaria, só enfatizaria o que o Fábio falou, porque talvez nós coloquemos muita ênfase no consumidor, e é o consumidor que vai se educar e, então, vai conseguir consumir literalmente algo totalmente acoplado, que produza um aumento de bem-estar. Só que tem um lado da oferta também. Os produtos financeiros e serviços financeiros precisam melhorar bastante, na linha do que o Fábio colocou. Uma pesquisa que nós fizemos junto com a Plano CDE, que vários aqui talvez tenham visto, tem 1 ano e meio mais ou menos, nós segmentamos as classes CDE em 3 grupos, de acordo com as atitudes frente ao uso de serviços financeiros, porque, muitas vezes, nós tratamos as pessoas de baixa renda como um bloco homogêneo, como se fosse uma coisa, né? Existe quase uma entidade que se chama
a baixa renda ou o pobre, quando, na verdade, existe uma diversidade de perfis ali. E, surpreendentemente, existe 2/3, nós estimamos que 2/3, num questionário aplicado no Brasil todo, 2/3 das classes CDE não são exatamente esse perfil desorganizado, que tem milhares de cartões de crédito, como nós talvez pensemos. São bastante organizados e conservadores, tanto é que nós chamamos justamente de um grupo é o conservador e outro grupo é o planejado. E mesmo para esse grupo planejado, isso eu acho muito interessante, é bastante patente que os produtos e serviços financeiros atuais não atendem. Esses que, por exemplo, um depoimento muito interessante de uma pessoa que guardava dinheiro em casa na fronha. Quando a fronha estava cheia, sabe o que ele fazia? Ele fazia reforma na casa dele. Ele não saía consumindo loucamente. Mas a maneira que ele encontrava de poupar é essa. Então, me parece que nós podemos fazer algo melhor pelo lado da oferta também. Muito bom. Então, seguindo um pouco nos temas que a gente vai discutir, meu negocinho, mas se puder passar, por favor, voltar um pouco no índice. Aqui a gente tem a divulgação do índice por estado, e aí é possível a gente ver, de novo, a grande desigualdade que a gente tem entre estados. Mas o que eu queria trazer um pouco aqui é a dificuldade da gente ter bons dados que possam subsidiar a elaboração desse tipo de indicador. Porque não é só importante a gente ter, o Luiz colocou, por exemplo, a dificuldade da gente definir indicadores para participação e para a proteção do consumidor. A questão não é só ter o indicador, mas ter um indicador que a gente possa ter regularmente dados para ele, para a gente acompanhar qual é a tendência, o que está acontecendo com aquele dado. E o Fábio, apresentando um pouco o Fábio, que eu também não tinha colocado ainda, o Fábio ele é especialista em educação financeira e implementou vários programas voltados ao público de baixa renda, estudantes, jovens e público adulto em geral. E ele é hoje diretor do Instituto Febraban de Educação e diretor de Educação Financeira da Febraban. Né, Fábio? Então, a Febraban tem sido uma parceira do Banco Central, justamente na busca por essa informação, por entender melhor como que isso está funcionando, os canais de proteção, como que as instituições e o próprio Banco Central podem avançar para ouvir melhor o cidadão. Então, Fábio, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência e como, com a ajuda, inclusive, de outras instituições que estão aqui presentes, a gente pode avançar nessa busca por dados de qualidade e com regularidade para a gente poder fazer um índice cada vez mais robusto e que permita a gente observar as diferentes nuances do desenvolvimento. Ok, muito obrigado, Cristina. Obrigado a toda a equipe do Banco Central. Eu queria parabenizar por esse relatório que vocês divulgaram, ele está muito bem feito. Eu acho que é um avanço e faltava realmente essa iniciativa. Bom, eu realmente eu pesquiso educação financeira desde 2009, quando nós lançamos um programa para o público de baixa renda. E o que eu posso dizer é o seguinte, depois de 10 anos aí, pesquisando educação financeira, o que a gente nota é que a educação financeira ela poderia ser dividida em duas fases. A primeira fase ela surgiu em 2006, com a criação do Coremec. Foi a primeira iniciativa de começar a produzir conteúdo de educação financeira, vieram as cartilhas, vieram aqueles conteúdos, e várias entidades se lançaram nessa iniciativa de produção de conteúdos, tanto para a escola quanto para adultos. Essa é a fase inicial, é a fase de produção de conteúdos, que vai continuar existindo. Ela é importante. A gente sempre vai estar produzindo conteúdos para as pessoas, seja estudantes ou para os adultos, em relação à educação financeira. Mas essa fase, ela, por si só, hoje, ela não é mais suficiente. Primeira coisa que faltam dados, faltam métricas. As pessoas fazem, e eu não fico, a Febraban não fica fora disso, a gente faz muita coisa e muitas vezes não consegue saber o resultado que a gente faz. Isso aí é complicado, porque isso faz com que a gente não saiba se a gente está indo no caminho certo, se a gente deve mudar o caminho, qual o resultado disso na vida das pessoas. Então, essa primeira fase de produção de conteúdos, ela tem que ser enriquecida agora por algo que eu estou chamando aqui, não tem nome melhor, de segunda fase, bem criativo, né? Tem a primeira, tem a segunda. Então, como não tem um nome melhor, vamos chamar de segunda fase. Então, o que seria essa segunda fase da educação financeira? A primeira coisa
não basta mais produzir apenas educação. É fundamental investir em comunicação, né? Nós temos que nos comunicar cada vez melhor com os nossos clientes, usando os diversos canais, inclusive os canais digitais, as redes sociais que estão cada vez aí tomando conta do mundo, já tomaram, né? E aí, Cristina, talvez esse investimento em comunicação possa ajudar naquela quarta perna lá, né, do índice, que é a participação das pessoas. Então, quanto mais você se comunica melhor com o seu público, eu acho que melhor, mais as pessoas participam. Então, pode ser a criação desse indicador de participação, deve passar por comunicação, na minha opinião, usando os canais mais efetivos possíveis, e certamente os canais digitais serão os canais mais importantes. Uma segunda tendência nessa segunda fase, que eu vejo como fundamental, é investir muito, muito, muito em oferta adequada de produtos. Cada vez mais, fazer com que o produto seja cada vez mais adequado à necessidade do seu cliente. E aí eu queria fazer uma ponte aqui com um trabalho belíssimo que está sendo feito pela autorregulação da FEBRABAN, está aqui o diretor de autorregulação, o Amaury, que tem investido muito nisso. Eu listei 3 normativos, sei que são muito mais do que isso, mas foi feito o normativo do crédito responsável, o normativo do cheque especial recentemente, e o de suitability, de oferta de produtos. Para quê? Justamente para investir no lado da oferta, né? Capacitando cada vez mais a força de trabalho dos bancos, certificando essa força, que tem sido feito isso hoje lá no setor financeiro. A FEBRABAN tem liderado esse processo de investir na oferta adequada de produtos, e aí eu entendo também que a oferta adequada de produtos possa estar ligada ao indicador de proteção, né? Quando o diretor Maurício falou isso aqui, né? O suitability pode ser um grande vetor para poder mostrar se o consumidor está protegido ou não. E quanto mais você investir em autorregulação, na oferta adequada de produtos, mais o consumidor vai estar protegido, porque nós estaremos investindo justamente no que o Lauro falou, na oferta, do lado da oferta dos produtos. Um terceiro ponto fundamental são as tecnologias digitais, usar as tecnologias digitais. E como foi dito aqui, a maioria das transações são feitas de forma digital, e isso vai ser cada vez mais. Se hoje é 80 e poucos %, em breve será quase 100%. Então, essas tecnologias digitais, elas podem ser usadas para criar interfaces com o consumidor, interfaces amigáveis, que o consumidor entenda, consiga ter informações lá cada vez mais adequadas, online, real time. Então, é uma outra frente importante. Uma outra frente que não foi dita aqui, mas eu acho fundamental também, a educação financeira, e não só a educação, mas a cidadania financeira, cada vez mais vai ter uma ponte com a questão da responsabilidade socioambiental, né? Então, fazer essas pontes com sustentabilidade e cidadania financeira vai ser cada vez mais fundamental. E aí tem as várias ODS, tem as 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são vários, o relatório mostra aqui algumas pontes. Eu queria citar apenas 2, né? Diminuição da pobreza, fundamental. A cidadania financeira pode, sim, ajudar na diminuição da pobreza. E uma outra ODS, que não estava citada no relatório, mas eu faço questão de citar, em relação às mudanças climáticas. Pode parecer que não tem relação nenhuma, mas quanto mais você tem um consumo consciente, mais você vai estar investindo em minimizar as mudanças climáticas, que é algo fundamental. Se a gente não fizer um trabalho sério em relação a evitar cada vez mais as mudanças climáticas, a situação de vida no planeta vai ser cada vez mais insustentável. Então, a cidadania financeira e mudanças climáticas existe uma relação forte que nós precisamos explorar cada vez mais. E, finalmente, na questão dessa segunda fase, investir em métricas e indicadores. Então, esse trabalho que está sendo feito, e esse relatório mostra aqui uma iniciativa fundamental, a FEBRABAN também está tentando trabalhar nesse sentido, investir cada vez mais na produção de indicadores e métricas, para a gente economizar dinheiro, isto é, não sair fazendo coisa que depois não saber se isso está tendo resultado nenhum, e ser mais efetivo nos investimentos, porque o dinheiro é curto, muita coisa tem que ser feita, são milhões e milhões de pessoas que têm que ser educadas, então, investir em métricas e indicadores é fundamental, a gente sabe disso, os bancos sabem, o Banco Central, com essa iniciativa, mostra que o caminho é esse. Então, de forma muito rápida, aí, são algumas tendências que a gente entende que estão presentes nessa segunda fase, e muitas delas, realmente eu concordo com o Lauro, estão ligadas à oferta dos produtos financeiros. Obrigado. Muito bom, Fábio. Eu acho que
Sua fala mostra um pouco a importância e por que a gente usa esse termo cidadania financeira. Porque, de fato, vai muito além de um serviço financeiro em si, né? Acaba impactando muitas partes da vida do cidadão. Passando um pouco para a próxima pergunta, uma curiosidade que a gente sempre tem quando olha os dados do Brasil é pensar, e como é que a gente está em relação ao mundo? Assim, quais são as tendências e como isso está sendo trazido para o Brasil? Quais são assim, experiências que poderiam ser aproveitadas, coisas que a gente poderia aprender como não fazer? E um dos textos do relatório trata justamente sobre o tema, foi produzido até juntamente com a FGV, né, Laura? Queria passar para você essa pergunta. A gente tem aqui, por exemplo, a questão da digitalização, do pagamentos digitais, que a gente vê que o Brasil, em alguns casos, tem avançado rapidamente, mas ainda está abaixo de alguns países que a gente toma como referência. Então, Laura, eu queria que você falasse um pouco para a gente da experiência internacional e como você vê, olhando para países que têm características similares com a nossa, possibilidades e potenciais para a expansão dos serviços financeiros. Acho que, em primeiro lugar, vale destacar para todas as pessoas interessadas nesse tema, essa base de dados do Banco Mundial é muito interessante porque permite uma comparação internacional. Já está na 3ª edição desse Global Findex, né? Enfim, então tem uma possibilidade de avanços interessantes nos estudos, o que complementa de maneira muito interessante todos os estudos e dados que estão sendo levantados e aprimorados pelo próprio Banco Central. Então, acho que hoje estudar esse assunto, inclusão financeira, cidadania financeira, pode ser muito mais amparado por dados que vão colaborar para a construção dessas métricas do que há algum tempo. Agora, muitas vezes a gente sabe que os números precisam ser interpretados, né? Eu diria que a resposta a essa pergunta, a gente podia ocupar o painel todo aqui falando se o Brasil está para trás ou não, tentando ser o mais rápido possível e usando as fases 1 e 2 que você falou ali, mas eu diria que talvez, se nós pensarmos em inclusão financeira de maneira com um corte mais recente, aí eu já estou excluindo os movimentos iniciais de microcrédito, etc., eu diria que há 3, não fases, mas, digamos assim, atores ou conjunto de negócios relevantes que ajudam a entender essa pergunta. O primeiro é brasileiro, é o modelo dos correspondentes bancários. A gente está falando de 15 anos atrás. Interessante que, logo no início, esse modelo não era visto como uma parte integrante de inclusão financeira, né? É interessante que os atores internacionais vinham estudar o modelo de correspondente bancário no Brasil. As instituições financeiras que estão aqui sabem disso, várias são fortemente atuantes, o Banco Central também, e os acadêmicos que estudavam recebiam vários estudiosos, havia esse interesse. Só que isso estava um tanto desacoplado da agenda do microcrédito naquele momento, mas era inclusão financeira. Tanto é verdade que 80% do Bolsa Família era pago através dos correspondentes bancários. Então, tem esse primeiro momento. Então, o mundo todo olhava muito para o Brasil, dentro desse tópico. Aí, isso ganha uma nova fase, vamos dizer assim, pode ser a sua fase 2, com o mobile banking ou mobile money no Quênia, um pouco adiante. E, de fato, neste momento, o Brasil, inclusive do ponto de vista tanto de modelos de negócio e arranjos, quanto do ponto de vista de regulação, é possível dizer que o Brasil estava mais em compasso de espera, digamos assim. Não houve um entendimento, como houve em outros países, entre as empresas de telefonia e os bancos, e se avançou naquela época muito menos do que havia avançado, se vislumbrava de avanço em países, por exemplo, como da África. Então, eu acredito que assim aí se criou uma dinâmica tal que havia um vácuo regulatório e esse vácuo regulatório provavelmente se explicava, e eu me colocando no lugar do Banco Central, pela carência de modelos de negócio, pela inexistência de um volume suficiente de negócios, enquanto na África isso bombava. Nós ainda estávamos, portanto, talvez mais com atenção para o modelo de correspondentes bancários. Bom, se nós dermos um grande salto e pularmos para os dias de hoje, nós temos uma fase 3,
que eu chamo de fase das fintechs. Aqui, eu acho que os modelos de negócio já existem. Se vocês acompanharem o número de fintechs, que eram pouquíssimas dezenas de fintechs há 3 anos, hoje são mais de 450 fintechs. Tem lá o fintech, o laboratório, o Fintech Lab, que faz esse levantamento. E, ao mesmo tempo, acho que, inclusive, a dinâmica é diferente, porque me parece que aqui o Banco Central e a regulação foi muito mais ágil. Tanto é verdade que já existe aí, né, as instituições de pagamento, recentemente tem a sociedade de crédito direto, tem a sociedade de empréstimo entre pessoas. Ou seja, eu acredito que a regulação propiciou ou se encaixa nesse ambiente muito dinâmico de oferta de serviços financeiros que nós temos hoje, muito embora ainda represente uma gota no oceano do volume total do sistema financeiro, mas a promessa é grande. Eu me lembro de um artigo famoso que se chamava Promessa do Microcrédito, e agora nós temos a promessa das fintechs. E eu diria o seguinte, que eu acredito que o Banco Central vem fazendo isso, mas eu acredito que o Brasil não vai, daí respondendo a sua pergunta, diante dessa nova dinâmica das fintechs hoje e do papel dos bancos também, é necessário assim continuar o que eu estou chamando de uma ousadia responsável na regulação. Muito bom. Acho que é um pouco a intenção, acho que estou vendo aqui no departamento de normas, mas a intenção do Banco Central é seguir nesse caminho, respondendo, colocando um pouco, de não tolir a iniciativa, a criatividade e o surgimento de novos produtos, mas zelando pela segurança do sistema, zelando para que o cidadão seja protegido. Eu queria avançar um pouquinho, para a gente não ficar muito fora do tempo e dar espaço, se houver alguma pergunta, para que seja apresentada. A gente... pode passar, por favor? Porque daqui não está funcionando. Fala-se muito no desafio do crédito, em fornecer serviços mais acessíveis e mais adequados para os diferentes níveis de renda da população. Mas um outro desafio, desculpa, eu tinha passado, que é igualmente importante, tá difícil aqui, é a questão da poupança. A gente sabe que ampliar os níveis de poupança no país é um desafio importante. E aí, para falar um pouco disso, Marcela, a gente tem trabalhado junto em várias pesquisas, né? Então, para falar um pouco como funciona isso, especialmente nas classes de renda menor. Então, como que essa população, pelos resultados que a gente tem, se planeja, se organiza, e possíveis ações para justamente ampliar a poupança do cidadão, que é uma forma de garantir o bem-estar e uma relação mais saudável com o dinheiro. O que a gente tem visto nas pesquisas da SPC, a gente tem um indicador que pergunta para as pessoas: você poupa? Em segundo lugar, ou para quem poupa, onde você coloca o seu dinheiro? E a pesquisa é feita em campo, né? E aí a gente gosta muito quando a gente consegue fazer a pesquisa todos os meses, porque ela acaba se autorreferendando, né? Dado que você não tem diferença nenhuma entre os meses, quer dizer que a pesquisa está sendo bem feita, dado que a amostra é aleatória, né? E, enfim, essa pesquisa sempre mostra um percentual muito baixo da poupança e, pior, a qualidade da poupança sempre muito ruim. Então, entre os brasileiros que poupam, então você já está colocando aí uma amostra viesada, né? Entre aqueles que poupam, ou seja, aqueles que têm o mínimo de vontade de pensar no futuro, a maioria esmagadora sempre dá 65% poupança. E aí, em segundo lugar, vem conta corrente e guardar dinheiro em casa. E aí as pessoas falam, mas isso não é poupança. A gente aqui sabe, mas a gente, antes de colocar esse indicador em campo, entendeu como é que o comportamento do consumidor se dava, né? E esse dinheiro em casa dá cerca de 20% em todas as vezes. Então, o primeiro lugar é poupança, 65%, e depois dinheiro em casa. Lembrando que é a resposta múltipla, tá? Então, a partir daí tem é muito espalhado. E aí eu lembrei daquele exemplo do cara que, dentre a classe C, D e E, você tem essas diferenças de
de comportamento, esse cara acaba sendo um exemplo, poxa, ele guarda o dinheiro dele na fronha, né? Ele não guarda, ele deixa dentro de casa, provavelmente escondido ali no travesseiro, para não ter, enfim, é aquela questão do medo do banco, né? Então, eu acredito que a questão da poupança tem duas, de novo, duas fases, vamos entrar nessa questão. A primeira é você convencer o cara a poupar, e a segunda é ensinar esse cara a poupar. E aí tem, enfim, a importância disso, dessa suavização do consumo, né, que advém da poupança, vem, inclusive, para o longo prazo. Lá no SPC, a gente tem, como eu falei, começamos a estudar, a área econômica surgiu para estudar a inadimplência, e muita gente ouviu, né, a discussão durante a eleição dos 63 milhões de inadimplentes. Esse número a gente faz lá na minha área, a gente já foi muito questionado por esse número. A primeira vez que eu vi o número, eu falei, não, faz a conta de novo, mas é isso mesmo, dá quase 40% da população adulta. E isso vem não só do descontrole, enfim, tive algum problema e fiquei inadimplente, mas vem também da falta de planejamento, inclusive da poupança, para quando um problema desse surgisse, você não precisar ficar inadimplente. Então, a questão da poupança tem, inclusive, um efeito positivo de longo prazo para a economia, né? Você evita a inadimplência e evita, inclusive, que provavelmente ela vai funcionar como uma âncora para a recuperação econômica a partir de agora, né? O cara que ficou inadimplente, está há tanto tempo assim, vai voltar para o mercado de trabalho e vai ter que pagar as contas antes de voltar a consumir. E aí, como fazer esse cara poupar mais, como fazer esse cara poupar melhor, de novo, passa pela educação financeira. A gente sabe que é assim que você ensina para as pessoas como poupar. Desculpa, eu esqueci de dizer, existe diferença estatística entre as classes no tipo de reserva financeira que ele faz, né? As classes C, D e E acabam indo, obviamente, mais para a poupança e para guardar dinheiro em casa, porque tem a falta do conhecimento. Mas aí eu fiquei me perguntando se só a educação financeira basta, né? Enfim, na verdade, eu vou só colocar uma provocação aqui, porque, para ser sincera, eu não cheguei numa conclusão, mas acho que a provocação vale. Tem que ter educação financeira, mas será que as pessoas não sabem que é importante poupar? Será que as pessoas não sabem, voltando para a inadimplência, cartão de crédito pode ser um problema? Elas talvez não sabem a fundo a fazer a conta, mas elas sabem da importância, sabem de conceitos básicos, né? E aí tem o tal do empurrãozinho regulatório. A autorregulação da FEBRABAN, tem as normas do Banco Central, você tem tudo isso que ajuda muito. Mas eu comecei a pensar, qual o empurrãozinho regulatório que você pode ter para a poupança? Você acaba tendo empurrãozinho regulatório na hora de tomar crédito, porque esse sim você consegue fiscalizar o banco, ofereça o crédito correto. Todas essas normas da autorregulação da FEBRABAN que geraram um efeito positivo. Mas, no caso da poupança, como é que você obriga o cara a fazer poupança, né? É mais difícil, mas eu acho que passar por tomar crédito da forma correta também ajuda, porque você libera dinheiro para que esse cara consiga poupar no futuro. E até estimular, talvez, a não tomada de crédito, no sentido de, será que você precisa desse crédito agora? Ou será que seria melhor você economizar dinheiro? Você vai continuar cliente aqui desse banco, mas, ao invés de você tomar o crédito imediatamente, será que você não quer guardar o dinheiro durante algum tempo para, num segundo momento, você pagar à vista? Acho que esse estímulo à poupança mais imediato pode ser muito bom, até porque a gente vê que é muito difícil para as pessoas entender que guardar dinheiro para comprar um carro daqui a 1 ano e meio é muito mais barato do que você simplesmente parcelar esse carro e ficar pagando ele por 3 anos e pagar um carro e meio, 2, enfim. Então, acho que esse empurrãozinho regulatório também pode ajudar, junto com a educação financeira, né? Você tem que ter as duas coisas andando muito juntas. Posso fazer um comentário? Recentemente, a Ambima lançou uma pesquisa muito interessante sobre por que as pessoas poupam, né? E lá mostra que, realmente, o nível de poupança também é muito baixo, e eu lembro de um número interessante, que as pessoas elas não poupam porque elas têm certeza que vão viver do INSS quando ficarem velhas, né? Então, jovens pensando dessa forma, o que é um pouco assustador, né? Então, realmente, a gente tem que olhar a questão da poupança, talvez dividindo, segmentando em 2 grandes públicos.
para uma pessoa de 20 anos, eu vou falar para ela, comece a poupar agora para a sua aposentadoria, esse cara, ele acha que nem vai se aposentar, né? Uma pessoa de 20 anos, está tão distante, que esse discurso não cola na pessoa, né? Então, para uma pessoa jovem, na faixa dos 20 aos 30 e poucos anos, o discurso tem que ser um pouco diferente. Você tem que poupar porque você tem os seus objetivos de curto e médio prazo que você tem que atingir. Você quer fazer a sua pós no exterior, você quer fazer o seu sonho de vida, mas uma coisa muito mais próxima. Então, para esse público, o apelo tem que ser outro. Não podemos falar de aposentadoria para uma pessoa de 20 anos. Esquece, essa guerra nós já perdemos, né? Tem que trazer para o presente mais próximo, senão esquece. Agora, você tem também um grande público das pessoas na faixa dos seus 40, 45 anos, muitos já estão em fase de pré-aposentadoria, sem reserva nenhuma. E aí já a situação é crítica mesmo, né? Então, aí tem que ser uma ação mais de curto prazo, emergencial, e aí as empresas, em geral, na FEBRABAN, muitas empresas nos procuram para fazer programas para ajudar a orientação da pessoa que está em fase de pré-aposentadoria, que aí já é emergencial. E aí, realmente, talvez a questão da aposentadoria seja o caminho, mas também tem que ser de tal forma que a pessoa não entenda que aquilo é inatingível. Uma pessoa de 50 anos tem que entender que ela pode poupar ainda, porque ela vai viver até os 90, então ela tem mais 40 anos de vida. Então, muitas vezes, o problema da poupança é que parece, tanto para a pessoa mais jovem quanto para a mais velha, que é algo que é inatingível. Para o mais velho, porque ele acha que já não vale mais a pena buscar. E para o mais novo, porque isso não é problema para mim ainda. Então, o que tem que fazer é tangibilizar para o cidadão, seja o jovem ou o mais velho, que a poupança é algo que faz parte da vida dele e que sempre é tempo de poupar, independente do objetivo que ele tenha. Então, é uma construção ou uma reconstrução da questão da poupança, né? Reconstruir o produto, a maneira de pensar o produto, de oferecer e de tratar ele com a sociedade. Posso complementar rapidinho? Nesse estudo que nós fizemos, tem... Estou vendo até o Maurício lá, talvez ele fale na apresentação dele, existem essas sugestões abertas por esses 3 grupos dentro da classe CDE, porque, de novo, classe CDE não é um bloco homogêneo, a gente está falando de 115 milhões de pessoas, mais ou menos uma França e uma Alemanha somadas. Então, essas medidas, né, elas precisam ser devidamente customizadas para atingir esse público, como você falou. E, claramente, boa parte da população segue, acho que essa lógica de explicação, que é muito nossa, Marcelo, nossa, economistas, né? Nós, como economistas, as pessoas mais pobres, tipicamente, não poupam para suavização de consumo de longo prazo, conforme você colocou, né? Essa pessoa da fronha, por exemplo, não é nem a falta de acesso, até porque ele tinha conta, aí tem um problema de custo de transação. Não valia a pena para ele ir até o banco fazer um depósito de um valor XYZ dentro da lógica de vida dele. Mais uma vez, volta para a importância dos modelos de negócio e do lado da oferta também. Bom, gente, partindo já para o final aqui da nossa apresentação, do Fábio, eu queria retomar um pouco o tema desse fórum, que é finanças responsáveis. E a gente, então, fala de temas, você abordou a questão da sustentabilidade, a gente tem a questão da responsabilidade, que foi um pouco colocado aqui. Então, aproveitando até para pedir já para fazer suas considerações finais, você, como representante da FEBRABAN, acho que está numa posição boa para ir também da parte de educação financeira para falar sobre justamente essa responsabilidade e a sustentabilidade, tanto na oferta quanto no uso de serviços financeiros, seja crédito, seja poupança. Então, se pudesse fazer um fechamento nessa linha para a gente, por favor. Bom, o que eu posso dizer, Cristina, é que essa responsabilidade ela é dos 2 lados, né? A gente não pode achar que é só o consumidor, nem que é só quem oferta os produtos financeiros. Do lado do consumidor, existe um papel, sim, do setor financeiro, que é ajudar cada vez mais para que ele tome uma decisão correta, para que ele saiba tomar a decisão se vale a pena consumir agora ou não. Mais do que isso, que ele entenda que o consumo dele hoje vai impactar nas gerações futuras, que é algo que a gente não pensa muito no dia a dia, né? A gente não tem essa visão. Então, poder ampliar a discussão, não pensar só no agora, só no consumo de hoje, mas entender que o consumo, que as minhas decisões financeiras vão impactar na vida dos nossos filhos e netos. Quando você fala dessa forma,
a coisa ganha uma outra dimensão, né? E do lado nosso aqui, da oferta, foi um pouco do que foi dito, né? Inovar, investir em inovação, investir em comunicação, se aproximar cada vez mais do consumidor, entender esse consumidor. Eu sei que esse trabalho tem sido feito, as áreas de ouvidoria fazem um trabalho belíssimo, as áreas de saque também. Então, o trabalho é esse, não é muita novidade. As ações, elas não são assim, ações que ninguém nunca pensou. A gente sabe quais são as ações e passam por aproximação, passam cada vez mais para a gente estar próximo do nosso consumidor. Em relação ao crédito, foi dito na abertura, buscar cada vez mais canais para concessão de crédito, para os MEIs, principalmente, né, que é um público que é fundamental para a economia do país. Para os públicos de baixa renda, a mesma coisa. Como eu faço para que o consumidor de baixa renda tenha canais que não seja o cheque especial e o rotativo de cartão para poder se financiar, canais mais adequados, porque esses outros canais são canais emergenciais. Então, realmente, eu diria que é um problema complexo, não é complicado, ele é complexo, né, que são coisas diferentes. Não dá para tratar como um problema simples, ele é complexo porque envolve muitas pessoas, muitas variáveis, e a mensagem final que eu deixaria, Cristina, é que a gente está cada vez mais disponível, abertos para o diálogo, seja com o regulador, com os nossos pares, com os diversos membros da sociedade civil, porque eu acho que é só com o diálogo e com a busca de soluções criativas e de longo prazo que a gente vai conseguir atingir os objetivos. Então, era isso que eu tinha para falar e agradeço. Muito obrigado. Muito bom, Fábio. Obrigada. Lauro, passando para você também, pedindo que, por favor, faça as suas considerações finais, tem aqui uma pergunta da Vera Rita, que justamente comenta o ponto que você colocou entre conciliar o DNA do microcrédito e fintech. Então, como isso seria possível? Um exemplo de primeiros passos. Então, que você usasse essa pergunta para tecer suas considerações finais também, por favor. Tá. Bom, eu já falei muito, você deve estar até brava comigo, então vou falar o menos possível. E eu não vou conseguir responder essa pergunta, porque, coincidentemente, é uma pergunta que até eu estou tentando responder nesse momento, que eu estou justamente escrevendo um artigo junto com outra pessoa sobre um conceito que nós estamos chamando de social tech, que é uma fintech social. Então, nós estamos discutindo ainda o que delimitaria uma fintech social, porque, de fato, o mundo de fintechs é muito amplo, são mais de 400, e sabe lá quantas nós teremos daqui a 1, 2 anos, e obviamente, é preciso delimitar. O Brasil tem esse momento, e aqui já estou fazendo minhas considerações finais, antes que você fique brava comigo. Eu tenho um otimismo ponderado, digamos assim, com o momento recente desse tema no Brasil, sobretudo porque eu acredito que o mercado hoje tem sido mais dinâmico e mais proativo na oferta de soluções adequadas. Isso eu acho muito interessante. E isso eu atribuo a emergência das fintechs, um modelo que é um modelo de mercado. Isso tem, inclusive, a ver, o perfil de alguém que é dessa fintech social provavelmente vai ser um perfil bastante diferente do perfil de alguém que estava lá no mundo do microcrédito no final da década de 80 e na década de 90. E a conciliação desses dois DNAs talvez passe pela possibilidade de estabelecer parcerias entre essas instituições que já existem, por exemplo, as instituições de microcrédito, que têm uma presença local importante. Existe um conceito muito relevante dentro dessa temática toda, que se chama finanças da proximidade, ou de proximidade, onde o local tem um papel importante no desenho dos produtos, e, sobretudo, dos produtos que têm um impacto maior sobre o bem-estar, porque a realidade local varia, sobretudo num país tão grande como o Brasil. Os dados do Banco Central mostram isso. Então, eu acredito que uma maneira de conciliar esses DNAs e uma coisa que dá os contornos desse meu otimismo também, como comentário final aqui, é a possibilidade desses novos modelos de negócio, inclusive turbinados pelos próprios bancos, em parcerias, incluam instituições de microfinanças, de microcrédito, e eu acho que assim vai haver uma possibilidade de diversificação nos serviços oferecidos para a população de baixa renda. Muito bom. Obrigada, Lauro.
Até aproveito, você falou muito da questão do desenvolvimento local. A gente recebeu aqui algumas perguntas relacionadas ao cooperativismo, às cooperativas, como um instrumento, né, canal para poder melhorar esse serviço. De fato, a gente reconhece a importância das cooperativas. O relatório trata disso em alguns pontos. A gente sabe, por exemplo, na questão de ponto de atendimento, tem, inclusive, vários municípios que têm as cooperativas como única instituição financeira no município. E também, justamente, nessa ótica de entender o contexto local, de poder atuar de uma forma mais adequada naquele contexto, as cooperativas têm um papel muito importante, e esse papel, inclusive, cresceu no momento macroeconômico mais instável, então, a cooperativa tiveram realmente esse papel importante. Não é o objetivo desse painel discutir esse tópico em si. Na tarde de amanhã, a gente tem um painel só para tratar das cooperativas. Os representantes das cooperativas são grandes parceiros nossos desse fórum. Então, eu não vou conseguir responder as perguntas que chegaram, a gente vai responder por e-mail. Outras perguntas também que vocês queiram encaminhar, podem encaminhar para o e-mail cidadaniafinanceira@bcb.gov.br, que a gente vai responder também. E, então, eu passo para você, Marcela, para fazer também suas considerações finais. Agradeço. Eu queria agradecer novamente o convite e reiterar o quão bom é ver uma sala cheia para discutir esse tipo de assunto que é tão importante. E, na toada do otimismo, não só a gente tem visto as instituições mais proativas, os bancos mais proativos nesse sentido, de autorregulação, as iniciativas de educação financeira dentro dos bancos têm ganhado espaço, a questão das fintechs, então, uma abertura para ter um mercado mais competitivo, que ajuda também na oferta de crédito, mas também a evolução desse tema ao longo, enfim, vou colocar em uma data correndo o risco de estar errada, mas ao longo, sei lá, dos últimos 5 anos, que é quando eu tenho sentido isso com mais força, até porque é esse tempo que eu estou aí no campo de estudos do consumidor. Também os estudos têm se aprofundado cada vez mais. O próprio conceito de cidadania financeira é simbólico. Antigamente, a gente falava de educação financeira. Era o que bastava, você tinha que falar de educação financeira. Hoje em dia, você mistura a educação financeira, que é o que você deve fazer, com economia comportamental, com como você vai reagir, não só à informação da educação financeira, mas a todo o meio que te leva a consumir, te leva a decidir. O Conselho de Educação Financeira coloca os direitos e deveres, então, tem a questão regulatória. Então, o próprio conceito, a mudança do nome do fórum, é emblemático nesse sentido. Os estudos estão melhores, isso vai fazer, sim, com que a gente tenha respostas melhores, apurações melhores do que está sendo feito e dos resultados, e isso certamente vai reverberar muitos resultados, né? E também é legal ver como a gente tem gente de todo tipo, né? Tem a questão da academia, que tem estudado isso mais profundamente, a própria FEBRABAN se esforçando, a gente vê instituições de todo tipo, o SEBRAE pensando no microempreendedor, o SPC Brasil, como birô de crédito, tem todo o interesse que as pessoas não fiquem inadimplentes, dado que a gente vem da Confederação de Dirigentes Lojistas, então, para a gente é melhor que o cara pague mesmo as contas, enfim, todo mundo olhando contribui para que a gente evolua muito. Obrigada. Em nome do Banco Central, eu agradeço a participação de vocês e de toda a plateia. Como o Luiz disse, a gente está começando essa discussão, mas é uma discussão longa, e a gente espera continuar durante o fórum e depois do fórum, porque realmente é muito importante essa união de forças e de mentes para a gente tornar a cidadania financeira uma realidade no país. Muito obrigada a todos, e a gente encerra aqui. Nós queremos agradecer aos participantes do painel Desafios e Oportunidades da Cidadania Financeira no Brasil.